Pessoal, agora nós chegamos no top 2, né? Nós temos dois assuntos mais cobrados de licitações, que são modalidades e contratação direta. Quando você está com pressa, é nessa parte aqui que você tem que concentrar os seus esforços, modalidades e contratação direta. Então vamos começar aqui com as modalidades de licitação. A primeira coisa que você deve entender ao final dessa aula é o que são modalidades de licitação. Quais são as modalidades, as novidades em relação ao antigo regime licitatório? Isso aqui é importante, tá? Até mesmo para aqueles editais que não peçam as duas leis de licitações ou até mesmo após a revogação da Lei 8666. Esse aqui é um assunto que você vai ter que ficar sempre atento, sempre ligado, que é a diferença entre o antigo regime e o novo regime, porque as bancas sempre vão tentar fazer pegadinha em relação a isso. E qual o conceito e quais são os detalhes de cada modalidade de licitação? Aqui a gente realmente tem que entender desse assunto, tá? Para começar a entender o que são modalidades de licitação, eu vou trazer aqui para vocês um quadro geral, tá? Primeira coisa que eu vou trazer é o que é. Qual que é o conceito? Qual que é o conceito de modalidade de licitação? Modalidade de licitação define para a gente o rito. Quando eu falo de rito, eu estou falando do procedimento da licitação pública. Qual que é o caminho que a licitação pública vai percorrer? Eu vou começar trazendo alguns exemplos aqui para vocês, que para quem já viu licitação em algum momento, esse exemplo vai facilitar um pouquinho mais. Para quem nunca viu licitação, fica tranquilo que você vai entender ao longo da nossa aula. Quando nós estudamos licitação, é muito comum você ouvir falar que a licitação segue um conjunto de fases. E quando nós falamos das fases da licitação, nós sempre falamos lá que você vai ter a apresentação das propostas, vai ter a análise e julgamento das propostas, a fase de habilitação, recurso, e depois vai para o encerramento com a homologação da licitação. Fora outras fases, eu fiz um resumo aqui. Na verdade, se eu te contar que essas fases que nós estamos contando aqui, não é de qualquer modalidade. Isso é da concorrência e do pregão. Por quê? Porque cada modalidade tem o seu rito, o seu procedimento. Então o artigo 17 da Lei de Licitações, que traz as fases da licitação, na verdade está tratando só de algumas modalidades, e não de todas, porque cada modalidade pode ter um procedimento específico. Vamos pensar no leilão. No leilão você vai vender alguma coisa. Consegue perceber como o fato de a administração estar vendendo vai exigir um procedimento bem diferente? Que você vai ter que elaborar um edital, divulgar esse edital, mas aqueles que querem comprar vão participar de um leilão em que eles vão ofertar determinados lances. É bem diferente de uma concorrência em que a administração vai receber uma proposta, às vezes vai receber uma proposta técnica, uma proposta de preço. Consegue perceber como esse rito é diferente? Então, as nossas modalidades de licitação, cada uma delas, podem ter procedimentos diferentes conforme a modalidade de licitação, conforme o objetivo que nós vamos alcançar com isso. Outro ponto importante é que a nova lei de licitações, ela acabou com uma regrinha da antiga lei que exigia análise do valor para a definição da modalidade licitatória. Agora, o valor não interessa mais. Para você escolher a modalidade de licitação, você olha para a natureza do objeto. Professor, como assim natureza do objeto? Eu vou analisar as características da minha contratação. Não importa mais o valor. O valor, ele não é mais um fator. Vou colocar aqui, ó. Não importa o valor. Guarde essa frase que eu vou falar para vocês agora, que ela vai te facilitar muito na hora de resolver as questões de concurso público. Vai te evitar um monte de esforço. Na nova lei de licitações, absolutamente nenhuma modalidade é definida pelo valor estimado da contratação. Na antiga lei, nós tínhamos 3 modalidades que basicamente eram definidas pelo valor. O convite, a tomada de preços e a concorrência, na antiga lei, em regra, eram definidas pelo valor estimado. Se o valor era baixo, você utilizava o convite. Se o valor era intermediário, a tomada de preço. Se o valor era alto, você utilizava a concorrência. Isso não existe mais. Você não pensa em valor para definir a modalidade.
Agora, aí sempre que eu falo isso, vem um aluno e fala, professor, você está errado, porque existe dispensa de licitação em razão do valor. Então, se o valor for muito baixo, eu posso dispensar a licitação. Ok, meu amigo, eu não estou falando de contratação direta. Nesta aula, eu estou falando de modalidade. E dispensa de licitação não é modalidade. Dispensa é contratação direta. Então, guarde o que eu estou falando. Dispensa de licitação existe em razão do valor. Modalidade de licitação, absolutamente não. Isso, cara, quando vem uma questão de prova, ela pega e fala o seguinte, vai ser escolhida tal modalidade em virtude do valor ou por extrapolar o valor. Já marca como errada, porque nenhuma modalidade na nova lei é definida pelo valor estimado. Eu só olho para o meu objeto, características do meu objeto. Ok, daqui a pouco eu vou falar quais são as características que definem cada uma das modalidades. Mas, por exemplo, se você vai vender alguma coisa, você usa o leilão. Se você vai comprar um bem ou serviço comum, você usa o pregão. Se é algo especial, algo que você não consegue descrever objetivamente, você usa a concorrência. Se você quer um trabalho técnico, científico, artístico, você usa o concurso. E depois eu vou falar do diálogo competitivo, mas isso eu não vou exemplificar agora, porque a gente vai precisar entender um pouquinho mais e eu não quero causar confusão aí na sua cabeça. Beleza, meu nobre Padawan? E quais são essas modalidades de licitação? Pois bem, nós temos 5 modalidades de licitação dentro da Lei 14.133. E quais são elas? Modalidade número 1, a concorrência. A concorrência, eu já vou adiantando aqui para vocês, ela serve para a contratação de obras e de serviços de engenharia. Depois eu vou falar um pouquinho mais e também para os bens e serviços especiais. Nós temos também o pregão. O pregão é a modalidade de licitação para bens e serviços comuns. Nós temos o concurso, e eu já quero deixar claro para vocês que concurso aqui não tem nada a ver com concurso público. Aqui é um concurso modalidade de licitação. Ela só tem um nome parecido, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu vou precisar dar uma espremidinha aqui e uma aqui para a gente ganhar mais um espacinho. 4 que eu vou colocar aqui para vocês é o leilão. Leilão serve para vender, né? Aquela história do quem dá mais, aquela coisa toda, é o leilão. E aqui vem uma novidade, que é a única que eu vou colocar numa cor separada, que é o diálogo competitivo. Professor, se você está colocando com a cor diferente é porque esse negócio aí é especial, né? Claro, eu já estou colocando com a cor separada porque o diálogo competitivo é inovação. Inovação por quê? Porque não existia essa modalidade de licitação na antiga lei, e eu vou mais além, tá? É porque além da Lei 8.666, foi surgindo um monte de modalidade em outras normas. O diálogo competitivo é absolutamente uma novidade. Ele não existia em nenhuma outra lei nacional pretérita. O diálogo competitivo ele é importado lá do direito europeu, né? Uma prática moderna de contratação. E aí, como isso aqui é novidade, você tem que ficar atento. Se a banca falar a nova lei de licitações não criou nenhuma modalidade, opa, calma aí, criou sim, criou o diálogo competitivo. Beleza, professor, mas eu tenho anotado aqui no meu material que existiam outras modalidades de licitação. Tinha o tal do convite, eu lembro disso. Tinha a tal da tomada de preços. Isso não tem mais, professor? Eu ouvi dizer também que para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações, para a Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e etc e tal, tinha também o regime diferenciado de contratações, que depois foi ampliado para um monte de outras situações. Isso aí não tem mais? Não. Na nova lei, não, tá? Até tem o período de transição em que ainda dá para utilizar essas modalidades, mas ao término do período de transição já era. Isso aqui vai deixar ou já deixou, a depender do momento que você assistir essa aula, de existir, tá? Então, convite, tomada de preços estavam na 8.666, não vão mais existir. RDC, que estava numa lei específica, também não vai mais existir. O pregão, que constava numa lei separada, agora consta na mesma lei principal. Então, é basicamente essas as regras que nós temos de mudança entre as leis de licitações públicas, tá? Quarta e última observação aqui para vocês, número 4 aqui, eu quero que você guarde aí que é o seguinte.
a lei de licitações, ela expressamente fala assim, ó, é vedada, não pode o agente público criar novas modalidades de licitação ou combinar as regras das modalidades de licitação pública existentes, tá? Então pode um agente público, por exemplo, ele percebe o seguinte, olha, gostei dessa regrinha aqui da concorrência, vou misturar com essa regra aqui do diálogo competitivo e vou aplicar. Pode isso? Não, porque ele não pode combinar modalidades de licitação. Até porque combinar, ele estaria criando uma nova modalidade e ele não pode fazê-lo. Respira, faça aquele na sua cabeça e presta atenção no que eu vou te falar agora. Se a questão de prova te perguntar, é possível criar novas modalidades de licitação? Normalmente essas afirmações são consideradas como falsas, porque a lei fala expressamente que é vedada a criação de novas modalidades de licitação, tá? Só que, na verdade, esse dispositivo ele deve ser interpretado de outra forma, e eu vou explicar para vocês. Pode o legislador, agora veja, agora eu estou trazendo informação extra, antes eu não trouxe essa informação. Genericamente, se a questão de perguntar se pode criar nova modalidade, a gente costuma dizer que não. Mas, na verdade, esse comando é para o administrador público e para o legislador de normas específicas. Agora, poderia a União, na sua competência legislativa, criar uma nova modalidade de licitação? Sim. Professor, mas a lei de licitações não diz que não? Mas a lei de licitações não é a Constituição para proibir o trabalho legislativo. Quer um exemplo? A Lei 8666 tinha exatamente essa mesma regra. Você não pode criar nem combinar modalidades já existentes. E ainda assim, depois da 8666, foi editada a Lei 10.520. A Lei 10.520 é inconstitucional? Não, óbvio que não. Então, se, vamos supor, daqui a alguns anos, o Congresso Nacional edita uma lei criando uma nova modalidade de licitação, isso vai ser constitucional? A princípio, sim. Então, apesar de a lei falar não pode criar novas modalidades, entenda que esse comando é para o administrador e o legislador de normas específicas. Não existindo uma vedação que o próprio legislador, especialmente o legislador de normas gerais, no âmbito federal, no âmbito da União, melhor dizendo, crie uma nova modalidade. Inclusive, isso já aconteceu. Né? Não é assunto da nossa aula de hoje, mas a lei complementar que trata das startups prevê expressamente que pode ser utilizada uma modalidade especial para a contratação de startups. Mas isso é só para você ter como exemplo, não é para você anotar, não é para você decorar, porque eu acho quase impossível disso cair em alguma questão de concurso público. Perfeito? Pessoal, eu quero trazer aqui algumas informações, porque aqui assim, aqui o negócio é no detalhe, tá? E eu sei que você já está coçando o dedo aí para perguntar, então eu vou trazer para vocês aqui um quadro. E nesse quadro eu quero que você faça a seguinte anotação, tá? Porque talvez você já esteja confundindo. Então eu estou falando para você o seguinte, não confunda modalidades de licitação com critérios de julgamento. Os critérios de julgamento são outra coisa. Lá, menor preço, melhor técnica, o conteúdo artístico, maior desconto, maior lance, maior retorno econômico, isso é critério de julgamento. É outra coisa que nós vamos estudar depois. Tem banca que adora fazer confusão com isso aqui para tentar te derrubar. Segundo, não confunda modalidade de licitação com os chamados procedimentos auxiliares. Professor, o que são os procedimentos auxiliares? O que são esses procedimentos auxiliares? Calma, nós vamos estudar eles daqui a pouco, em momento oportuno ao longo das nossas aulas, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, deixa eu tentar selecionar isso aqui, para tocar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Procedimento auxiliar é uma regrinha, ou são um conjunto de procedimentos previstos num capítulo específico da Lei de Licitações, como o credenciamento, o sistema de registro de preços,
o procedimento de manifestação de interesse, o registro cadastral, tá? E tudo isso aqui nós vamos estudar oportunamente, mas não são a mesma coisa. Então você tem 3 instrumentos que você não pode confundi-los. Você tem modalidade de licitação, que é o procedimento, que é o que mais cai em prova, junto com dispensa. Você tem os critérios de julgamento e você tem os procedimentos auxiliares. Uma coisa não se confunde com a outra, toma cuidado para não fazer confusão. Beleza? Fechamos essa parte, esse bloco da nossa aula aqui, e eu vou avançar e vou resolver com vocês agora uma questão. A Lei 14.133 de 2021 estabelece como modalidade de licitação o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo e a tomada de preços. Opa, calma aí. Pregão, ok. Pregão, ok. Concorrência, ok. Concurso, ok. Leilão, ok. Diálogo competitivo também ok. Tomada de preços, não. Tomada de preços estava na 8666 e vai deixar de existir. Então pode marcar como errado esse quesito. Avançamos, próxima questão. A concorrência e o diálogo competitivo são modalidades de licitação caracterizadas pelo objetivo de contratação de obras, serviços e fornecimento, sendo por isso possível combinar elementos dessas modalidades para constituir uma nova modalidade de licitação. Errado. Por quê? Porque você não pode combinar essas modalidades de licitação pública, tá? Então não pode criar, não pode combinar. Guarde isso porque isso sempre cai em questão de concurso público. Pessoal, eu estava comentando com vocês que a modalidade trata do rito, da sequência de etapas, do procedimento. Não é meu objetivo, neste momento, estudar as fases da licitação, mas eu só quero trazer uma informação para vocês. Lá no artigo 17, tá aqui, ó, o artigo 17 da Lei de Licitações, ele diz para a gente o seguinte: o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Ou seja, o artigo 17, ele está trazendo para a gente um rito, um procedimento. E eu acabei de falar para vocês... Ó a tosse pegando ainda. Eu acabei de falar para vocês que o rito, ou procedimento, é a modalidade de licitação. O artigo 17, por enquanto, não está associando isso a nenhuma modalidade. Ele fala que qual que é o rito? O rito começa com a fase preparatória, a de divulgação do edital, de apresentação das propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação. Ainda é possível fazer a inversão, né? Essa habilitação pode vir para antes da apresentação, pode ficar aqui, ó. Você pega essa daqui e coloca ela para antes, mas isso nós vamos falar no momento oportuno. Fase recursal e fase de homologação, tá? Então, tudo isso aqui. Nós temos, então, preparatória, divulgação do edital, de apresentação dos lances, julgamento, habilitação, recursal e de homologação. Isso aqui nós denominamos de rito procedimental comum. E esse rito procedimental comum, o artigo 29 fala para a gente o seguinte: a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17. Então, o rito procedimental comum é o rito do pregão e é o rito da concorrência. Já fica essa informação extra aqui então para vocês, para que vocês tenham aí quando forem resolver questões de concurso público. E as demais modalidades? O concurso, o leilão e o diálogo competitivo seguem o que a gente vai chamar de rito próprio ou rito especial. Quando eu digo rito próprio ou rito especial, é que cada uma delas terá o seu próprio rito, que cada uma delas terá características especiais. Então, pregão e concorrência, rito procedimental comum. As demais, ritos próprios. Cada uma delas vai ter o seu próprio procedimento. Beleza? E aí ele continua, né, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de qualidade e desempenho que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Ok, agora chega de brincadeira e vamos começar a estudar cada uma das modalidades. A primeira modalidade que nós vamos estudar é a concorrência. O conceito, sempre que eu trouxer algum conceito
tá? Vocês vão vendo aqui que tem algum inciso que está trazendo um conceito. Eu estou falando do artigo 6º da Lei de Licitações. O artigo 6º da Lei de Licitações tem mais de 50 incisos. São só conceitos. Às vezes é sempre bom você fazer uma leitura para você entender. E o artigo 6º traz para a gente o conceito de concorrência. Ele diz para a gente o seguinte, lá no inciso 38, concorrência é modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, a técnica e preço, o maior retorno econômico e o maior desconto. Por enquanto, nós não vamos conceituar cada um desses critérios de julgamento. Ainda está cedo para a gente falar sobre isso. Deixa para a gente estudar em outra oportunidade. Por enquanto, você só precisa saber quais são os critérios de julgamento. Então, vamos passar para cá e vamos colocar aqui, ó, a concorrência. E vamos falar das características da concorrência. O que você precisa saber da concorrência para acertar a sua questão de concurso público? Aqui não é a concorrência o seu concorrente, aqui é a concorrência é a modalidade de licitação. Então, a primeira coisa que a gente responde é: quando que se adota a modalidade de licitação concorrência? Eu falei que é a natureza do objeto. Então, nós vamos analisar para o objeto para definir qual a modalidade de licitação que nós vamos aplicar. E aí a lei de licitações fala que você aplica a concorrência para bens e serviços bens e serviços especiais. Professor, esse conceito aí, vou até trocar a cor disso aqui. Esse conceito de especiais, eu não sei o que é isso. O que é um bem e serviço especial? O conceito de serviço especial, bem e serviço especial, é um conceito que a gente costuma dizer que é um conceito excludente, é um conceito residual. A lei de licitações fala pra gente que bens e serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser definidos como comuns. Esse conceito ele continua, tá? Que daí ele fala assim que deve ser devidamente fundamentado, tá? Mas o que nos interessa aqui é o seguinte: eu não consigo defini-los como comuns. Então, para eu entender o que é o especial, eu preciso saber o que é comum. E o que é comum? Bem e serviço comum é aquele que pode ser definido objetivamente por intermédio de padrões usuais de mercado. Vamos pensar o seguinte. Inclusive, se minha esposa estiver assistindo essa aula, eu quero falar para ela que eu preciso de um celular novo, tá? É importante a gente falar isso. E esse celular aqui, quando você vai comprar um celular, você olha a propaganda, e a propaganda diz o seguinte: o celular, ele tem uma tela de tantas polegadas, a bateria dele tem tantos amperes, a memória RAM dele é de tanto, a memória dele é de tanto, o processador tem uma velocidade de tanto. Ou seja, eu tenho características e essas características são divulgadas pelos próprios fornecedores. Se você pegar um folder é aquele panfleto de divulgação de preço, numa loja vai ter um, na outra loja vai ter outro. O mercado utiliza essas características para descrever o aparelho de telefone. Então são características comuns, objetivamente definidas para o mercado. Isso é comum. E o que é o especial? Especial é o seguinte: eu quero contratar alguém para elaborar um projeto para fazer o meu novo estúdio. Cara, mas nós temos N engenheiros / arquitetos que poderiam fazer isso. Cada um com seu nível de formação e de qualificação técnica. Eu consigo descrever objetivamente? Se eu conseguisse, eu nem precisava do engenheiro, do arquiteto, porque eu mesmo ia colocar no papel que eu precisava. Eu preciso de um projeto. Só que isso não é comum. Isso tem várias soluções. Logo, isso é especial. Perfeito? Então voltamos para cá. Primeiro ponto: bens e serviços especiais. Outra coisa que dá para você utilizar a concorrência: a realização de obras. E eu já acrescento mais um aqui, que é o conceito de serviços de engenharia. Serviços de engenharia.
Ok. No serviço de engenharia, a lei ainda fala pra gente que pode ser serviços comuns ou especiais. Só para acrescentar isso aqui para vocês. Aqui tem um... Eu não vou dizer que é uma polêmica, porque não é uma questão de polêmica. É uma questão de um ponto que a lei de licitações... Sabe aquele trabalho de escola que você faz em 3 amigos? Aí um faz uma parte, outro faz outra, outro faz outra. Aí de repente vocês se unem para revisar o trabalho. E aí um pega e fala, pô, mas a gente podia mudar isso aqui. Aí você muda o daqui, só que o outro esquece de mudar lá. Aí você entrega o trabalho e fica uma parte não bate com a outra. Mas é porque só faltou aquela última revisão. A lei de licitações teve esse pequeno probleminha e eu vou mostrar já já para vocês, tá? Mas daqui a pouco eu chego lá. O que eu quero mostrar aqui é um nível de profundidade um pouquinho maior, que eu acho que isso aqui já seria um pouquinho mais difícil de cair em qualquer concurso público. Mas às vezes quando o avaliador quiser ser aquele bicho rançudo, aquele bicho que quer te ferrar na última espinha, a última facada ali, ele vai trazer, vai te perguntar qual que é a diferença de obra e de serviço de engenharia. Professor, o que é obra, o que é serviço de engenharia? A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, não fique querendo olhar para um caso prático. O maior erro do concurseiro, ele achar que tudo ele tem que associar a um caso prático. Por quê? Porque para fins de concurso público você precisa saber de palavras-chave. É isso que te faz acertar a questão de prova. E não um caso prático. Caso prático algumas vezes te ajuda a resolver o problema, mas aqui não vai ter. A diferença de obra e de serviço de engenharia, primeiro de forma assim mais genérica, é que a obra é algo maior, é algo que exige uma qualificação técnica mais específica. E o serviço de engenharia é algo menor, é algo um pouquinho mais simples, e que você até pode ter os profissionais de arquitetura de engenharia, mas também pode ter um técnico especializado, uma vez que ele é um pouco mais simples. Mas agora indo para o conceito. A lei de licitações traz para a gente o seguinte, tá? Obra é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa de profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova no espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Então vamos lá. Uma duplicação de uma rodovia. É uma obra ou um serviço de engenharia? É uma obra. Por quê? É só você pensar uma rodovia sendo duplicada. Você passava num lugar, tinha uma montanha, aquela montanha saiu dali. Os caras cortaram a montanha para poder passar uma rodovia. Eu inovei no espaço físico da natureza. Antes tinha um morro, agora não tem mais um morro. Antes não tinha nada, agora tem uma ponte. Isso é obra. Aqui em casa, por exemplo, se eu resolvo só trocar o piso, fazer pequenas mudanças, isso muito provavelmente será só um serviço de engenharia. Só que algum tempo atrás, quem acompanha nas redes sociais, eu alterei a parte de baixo da minha casa inteira. Quem chega aqui não reconhece a casa anterior em relação à casa nova. Isso foi uma obra, porque houve alterações substanciais das características originais do bem imóvel. Avançando mais um pouco, agora eu vou chegar para o conceito de serviço de engenharia. Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades, guarde essas palavras-chave, destinadas a obter uma utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra, ou seja, um conceito excludente, eu digo o seguinte, o serviço de engenharia não é uma obra, é um conceito excludente. E aí ele fala, não enquadrado no conceito de obra, são estabelecidas por força de lei como privativa de profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. E aí ele coloca as duas categorias, o serviço comum de engenharia e o serviço especial de engenharia. Então vem aqui, eu quero te explicar isso. O serviço de engenharia
uma característica muito marcante para fins de questão de concurso público é que o serviço de engenharia admite o técnico especializado. Pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro ou pode ser o técnico especializado. A obra é só o arquiteto ou o engenheiro. O técnico especializado não entra na obra. Segundo ponto, o serviço de engenharia gera uma utilidade, seja material, tipo fazer a troca do piso, é material, seja intelectual, tipo elaborar um projeto, um planejamento. Percebeu? Utilidade pode ser material ou intelectual. E que não é obra, ou seja, não inova no espaço físico da natureza, nem altera substancialmente o imóvel, e pode ser um arquiteto, um engenheiro ou um técnico especializado. Professor, ficou coisa demais. Sim, eu sei que ficou coisa demais. Esse não é aquele conceito que eu quero trazer para vocês ficarem decorando. Para a questão de concurso público, dificilmente isso vai cair. Aqui a gente dando aquele último pitaquinho, te colocando aqui num degrau acima na sua preparação. Então essa tabela aqui, esse quadro, faz um resumo do que nós vimos aqui. Obras, bens e serviços especiais e serviços de engenharia. Os bens e serviços especiais são aqueles que não são comuns, possuem alta heterogeneidade ou complexidade e não há como descrevê-los objetivamente. As obras são privativas de arquiteto e engenheiro, inovam no espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial do imóvel. E o serviço de engenharia você pode colocar aqui, ó, ele pode ser feito por um arquiteto, por um engenheiro ou por um técnico especializado. A obra não pode técnico especializado. Tem que ser arquiteto ou engenheiro, tá? Para o último itemzinho para fechar nossa aula, agora a gente precisa entender qual que é a diferença de serviço comum de engenharia e serviço especial de engenharia. Isso, inclusive, vai ser importante para a gente entender a próxima modalidade, que é o pregão. Serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. E o serviço especial de engenharia é aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição da linha A, ou seja, não pode ser comum. Vamos tentar pensar aqui alguns exemplos, tá? Exemplo número 1. Recapeamento de via asfáltica. De termos mais populares, tapa-buraco. O tapa-buraco. Pessoal, isso pode ser enquadrado como um serviço comum de engenharia? Eu entendo que sim. Por que eu entendo que sim? Porque, é claro, vou desconsiderar a questão de ter que ter o profissional de engenharia ou não, que daí exclui esse conceito. Mas vamos considerar que poderia ser um técnico. Ele é algo que é padronizável, inclusive existem normas técnicas que tratam desse assunto, que padronizam essas questões. É uma questão de manutenção em que você vai preservar as características originais do que está sendo feito. E ele é padronizável, tem um padrão, é rotineiro, então dá para a gente colocar como comum aqui. E o especial? O especial já tem algo diferente. Tipo, você vai ter alguma solução, alguma adaptação que você não consegue descrever objetivamente, que vem de algo que você poderia ter diferentes soluções, como, por exemplo, a elaboração de algum tipo de projeto, que você poderia ter algo um tanto diferente, tá? Então, voltamos para cá, fechamos a nossa parte sobre a concorrência até aqui. Então, quando que você adota a concorrência? Para bens e serviços especiais, para obras e para serviços de engenharia comuns e especiais, tá bom?